Fala galera, Júlia Fablin aqui, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Nesse vídeo eu trouxe para vocês algumas dicas de como amenizar náuseas e vômitos durante a quimioterapia. Mas se você não está fazendo quimioterapia, mas está grávida e tem tido aí náuseas, ou se você não está grávida, mas tem tido algum mal-estar e tem te causado náuseas e vômitos, esse vídeo vai ser muito funcional para você. Antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que algumas dessas dicas são de médico oncologista que fizeram a minha quimioterapia e são dicas de alguns pacientes atuais que estão fazendo tratamento contra o câncer e algumas dicas minhas de experiência própria de quando eu fiz quimioterapia. Vou dar primeiro um exemplo. Durante a quimioterapia, os pacientes tendem a ter muitos desconfortos, entre eles náuseas e vômitos. Alguns mais constantes, com mais frequência, outros nem tanto. Mas com o avanço da medicina, tem surgido ao longo dos anos novos medicamentos que têm de fazer aí meio que um bloqueio entre esses efeitos colaterais. Só que eles não te isentam totalmente deles. Entretanto, os pacientes reclamam muito mais da quimioterapia vermelha, que é do grupo das atrocilinas, do que da quimioterapia branca, que são do grupo dos taxanos. Ambas causam náuseas e vômitos. Porém, os pacientes reclamam muito mais da quimioterapia vermelha. A quimioterapia vermelha, para vocês entenderem um pouco melhor, ela ficou conhecida como quimioterapia vermelha por causa da sua coloração um pouco rosa, um pouco avermelhada. E a quimioterapia branca, que é do grupo dos taxanos, ela na verdade não é branca, é transparente. Mas aí ficou famosa por quimioterapia vermelha e por quimioterapia branca. Como eu já disse, ambas causam náuseas e vômitos, mas os pacientes reclamam muito mesmo da quimioterapia vermelha. Por isso eu resolvi trazer para vocês algumas dicas. Por exemplo, a maçã, ela é rica em fibras, tem vitamina C, ácido fólico, vitamina do complexo B, que ajudam a controlar a produção de energia no organismo e também ajuda no funcionamento do sistema nervoso. Uma outra dica que eu nem imaginava também, que ajuda a amenizar as náuseas, é a banana nanica, que tem vitamina C, tem vitamina A, ácido fólico, ferro, cálcio e vitaminas do complexo B, sendo elas vitamina B1, B2, B6, B9 e B12. Uma outra dica que eu quero dar para você, ainda falando de frutas, é também o morango, o limão, a acerola, o kiwi, a tangerina, a laranja e o abacaxi, seja para comer ou para fazer um suco. Ainda falando de suco ou de líquido, prefira sempre consumir os líquidos bem gelado, quanto mais gelado, melhor se possível. Isso tende a ajudar a amenizar também as suas náuseas. Consuma também um cubo de gelo 15 minutos antes de cada refeição. Essa dica eu recebi quando eu estava grávida e essa dica é excelente. Uma outra dica que eu quero dar para você, consuma também torradas, pães e biscoitos sem recheio. Isso vai diminuir a produção de saliva e assim automaticamente evitar os seus vômitos. Uma outra dica que eu quero te dar também é prefira alimentos frios do que os alimentos quentes. Os alimentos frios ou em temperatura ambiente, eles tendem a diminuir as suas náuseas e evitar mais os seus vômitos. Uma outra dica também, prefira os alimentos doces ao invés dos alimentos salgados. Os alimentos salgados, eles também tendem a te dar mais náuseas, ou pelo menos os alimentos com menos sal, então consuma menos sal. Quando eu falo alimentos doces, são alimentos adocicados, eu não falo exatamente doces, chocolates, eu falo alimentos mais adocicados e bem menos salgados. Uma outra dica, quando você estiver sentindo náuseas e tendo até mesmo vômitos, evite molhos, por exemplo, ketchup, maionese, molho de alho, mostarda ou molho de pimenta. Esses molhos, quando você está tendo já náuseas, eles só vão agravar o problema e podem até mesmo te levar exatamente aos vômitos. Uma outra dica, quando tiver alguém preparando um alimento e estiver refogando o alho, se você já tem tido aí náuseas, então evite ficar perto, porque o cheiro do alho sendo refogado é maravilhoso, mas quando você tem tido aí náuseas, esse cheiro pode piorar e normalmente te levar também aos vômitos. Uma outra dica também
quando você for almoçar também ou jantar, coloque também algumas gotinhas de limão ou se não tomate na comida. Isso vai te ajudar muito também aí nas náuseas, vai melhorar bastante. Ainda falando em almoço e jantar, consuma bebidas no intervalos da alimentação, entre o almoço e entre o jantar, não durante a alimentação. Por exemplo, se você almoçar, consuma líquido, seja água, seja suco, qualquer tipo de bebida, 30 minutos depois do almoço ou 30 minutos depois da janta, não durante a refeição. Porque se você tomar o líquido junto com a refeição, isso vai te dar muito mais náuseas e pode também te levar a vômitos. Uma outra dica também é chupar picolé de limão. Se você não quer comprar, faça o seu próprio picolé de limão em casa, sendo ele aí de um limãozinho natural. Você pode colocar até um pouco de açúcar, bem pouquinho açúcar mesmo, que aquele ácidozinho, aquele azedinho do limão é o que tende a diminuir as suas náuseas. Isso funciona muito, é uma excelente dica. Eu também recebi essa dica quando eu estava grávida e é uma excelente dica. Uma outra dica que eu quero dar para você é o sorvete. Essa dica eu recebi de um oncologista que fez a minha quimioterapia, que direcionou aí a minha quimioterapia, e ele disse para mim tomar sorvete quando eu ainda tinha náuseas ou no intervalo entre as náuseas e vômitos. Ele mandava eu tomar sorvete, porém tem que ser sorvete sem chocolate, sem calda, sem trufa, e realmente ajuda muito, por mais que seja maravilhoso todos esses acrescentos que vem no sorvete, mas tem que ser sem eles. Vai te ajudar muito, muito mesmo a amenizar as suas náuseas e até evitar os seus vômitos. Uma outra dica que eu quero te dar: prefira os alimentos frios ou em temperatura ambiente do que os alimentos quentes. Os alimentos quentes, eles têm que te dar mais náuseas ou até mesmo provocar os vômitos. Uma outra dica: consuma mais os alimentos adocicados, mais doces do que os alimentos. Uma outra dica que eu quero te dar: prefira os alimentos mais adocicados do que os alimentos salgados. Eles tendem a te dar mais náuseas, os alimentos salgados. Então, prefira os alimentos adocicados. Não estou falando para você comer doce, comer chocolate, não é nada disso. É preferir mesmo os alimentos mais adocicados, evitar o sal em excesso. Isso vai te ajudar muito a amenizar as náuseas. Outra dica: prefira os alimentos mais frios ou em temperatura ambiente do que os alimentos quentes. Eles tendem também a te dar mais náuseas e a provocar mais os vômitos também. Uma outra dica que eu recebi até mesmo do oncologista que direcionou a minha quimioterapia era tomar sorvete quando eu tinha muitas náuseas ou até mesmo quando eu estava tendo muito vômitos. No intervalo dessas náuseas, desse vômito, ele mandava eu tomar bastante sorvete. Porque esse gelado, ele acaba fazendo um bloqueio aí das suas náuseas para os vômitos. Você pode até ter algumas náuseas ainda, mas isso não progride para os vômitos. Então eu tomava bastante sorvete, só que tem um porém: teria que ser sorvete sem calda, sem chocolate, sem trufas, embora seja maravilhoso as trufas, os chocolates no sorvete, mas você tende a tomar um sorvete sem esses chocolates, sem essas trufas, sem essas caldas. É uma dica que é certeza mesmo, é bater e valer, vai te ajudar muito a amenizar as suas náuseas e os seus vômitos. Então, gente, eu trouxe essas dicas aí para vocês, porque eu tenho certeza absolutas que vão ser muito funcionais. Uma delas vão com certeza te ajudar. Então, acate essas dicas. Como eu já disse para vocês, algumas são de oncologista que fez aí o meu tratamento de quimioterapia, outras são de pacientes atuais que têm feito aí tratamento para combater o câncer, e outras são dicas de experiência própria minha de quando eu fiz quimioterapia. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Seja você que está fazendo quimioterapia, mas se você não estiver fazendo, talvez esteja grávida e tenha tido náuseas, ou você tenha tido algum mal-estar e tenha te causado náuseas e até mesmo vômitos. Então eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar bastante. Então acatem essas dicas, eu tenho certeza que você vai ter uma melhora muito grande com cada uma delas. Um beijo e até o próximo vídeo.